Ai, vamos cantar. Eita, Devagar, que o santo é de barro. Devagar, que ele pode cair. Devagar. Oi, pessoas. Devagar, que o santo é de barro e ele pode cair. Hoje eu tô aqui com a mestra Nilvinha, minha amiga querida, a figura que me oportunizou trabalhar as minhas primeiras experiências com barro e que teve comigo ano passado na Fliara, com a exposição Cerâmica Hermética, onde a gente juntou o saber tradicional e popular dela, que ela pode falar melhor que eu, e a minha sapiência e a minha pesquisa com identidade e estética negra, de uma forma geral, que resultou naquele recorte que a gente apresentou ano passado, com algumas peças, um totem. Eu posso colocar algumas fotos aqui durante a nossa fala, e que foi algo que a gente ficou feliz, né, com o resultado. Muito feliz. Fale aí um pouquinho como foi a sua experiência de receber um turista, um aluno, um aprendiz na sua oficina. Muito bom mesmo. Cada dia que passa, mesmo quem sabe, aprende mais, né? E é muito importante quando se junta duas ou mais de duas pessoas para tratar de assunto de oficina do barro, né? Que é a cerâmica. Meu trabalho eu acho muito importante porque é uma coisa que eu faço porque eu amo de verdade. Quantos anos, mãe? 45 anos por aí de experiência com barro, de viver o barro, de viver a vida ali, cada dia que passa, pedindo a Deus que dê tudo certo. É isso aí. Você foi laureada com o título de mestra, né, da cultura popular pelo MINC em 2015? 2014. 2014, no prêmio Mazzaropi, não foi isso? Isso. É mestra reconhecida Legal, né? e é a detentora, a guardiã da tradição da cerâmica na Lagoa da Canoa, né? Pois é. Que tinha uma comunidade grande de oleiros. Como era isso? E também na vitrine cultural, né, que foi Na Copa do Mundo, não foi? na Copa do Mundo, eu acho que foi em 2013, Eu sou péssimo parece. de datas. Sim. Foi selecionada para representar, para levar sua arte como representatividade da produção ceramista popular Isso. em todas as capitais que teve. Que percorreu no Brasil a Copa, né? Com a peça chamada Fogareiro, que foi muito importante no tempo da Copa, né? Muito bom. A gente vive um momento de... Como você é a última da tradição da canoa, existe como é que você entende a conjuntura hoje? O cenário de vendas, de produção, de demanda e de apoios também. Eu gostaria que eu não fosse a última, assim, da cerâmica, né? Porque isso aí me deixa muito triste quando se fala de Lagoa da Canoa. Porque Lagoa da Canoa era a terra do barro mesmo, da panela, da frigideira, né? Que é aquela de cozinhar carne, o fogareiro, a cuscuzeira e várias. E também caqueira decorativa, porrões para armazenar água, que é uma água que o barro esfria muito. O povo pergunta, de onde é esse barro? De Lagoa da Canoa. Eu quero de Lagoa da Canoa, porque o barro era mesmo uma geladeira. É engraçado como o barro, eu lembro que você me disse uma vez que barro é vida. Eu acho lindo isso, porque ele... de cada lugar que se tira o barro, ele tem uma personalidade diferente, né? Com certeza. Ele responde à modelagem de uma forma diferente e nesse caso também da água, ele tem capacidades de resfriamento e de conservação diferentes, né? Isso é verdade. Quando eu digo assim que barro é vida, é porque assim, as nossas vidas pertencem a Deus. Mas a gente tem que ter cuidado, né?
Porque às vezes não chega o dia da gente morrer. Mas se a gente procurar, talvez chegue antes. Bem assim, é a panela de barro, é o pote de barro, qualquer peça de barro que você tiver. Você tem que ter cuidado. Porque ali, quando quebra, acabou a vida da panela, né? Então a gente tem que ter cuidado na nossa própria vida e também o barro, que é vida também. Quebrou, acabou a vida. E também eu acho que tem um pouco da relação de como ele responde a gente, né? Ele troca com a gente, né? Verdade. O tempo, se ele está muito úmido, ele tem, ele tem um perfil, ele demora a secar, ele é mais difícil de modelar. Às vezes o barro de panela não é o mesmo barro que faz o purrão. É não. Eles têm suas próprias exigências, né? Os barros e suas cores. Com certeza. Ó, o barro da panela, ele é um barro voltado mais escuro, a cor. O barro do pote é um barro diferente. Antes, quando a gente trabalhava aqui em Lagoa da Canoa, com barro de... a gente ia preparar o barro do pote, aquele que a gente fazia, rodia para carregar na cabeça das cacimbas, né? Levando água na cabeça. Quando a gente ia produzir o pote, era diferente o barro do purrão. Porque o barro do purrão, a gente pisava o próprio caco das peças que quebrava, já ele queimado, e colocava no barro de fazer o purrão. Porque o purrão, ele tinha mais tendência de quebrar na queima, né? Então, por isso, tinha que ter uma mistura do caco pisado. Isso fazia com que ele ficasse mais forte. Isso, ficava com que ele ficasse mais forte e amenizava a quebra na queima. E o pote já não precisava colocar essa mistura quebrado dentro do barro para fazer aquele pote que a gente usava carregando água. Então a diferença do pote para o purrão, eu sempre tive essa dúvida. O purrão é maior. O purrão é maior. É maior e tem essa diferença no preparo. Isso. E o tamanho também define o que é a diferença entre o purrão e o pote? Ou... Define sim, porque assim, o purrão pode ele ser o grande, pode ser o médio, pode ser o pequeno. Ele tem aquela forma de purrão. O pote, ele é diferente. É mais arredondado. Sim, é arredondado, a boca dele é mais fechada, tudo mais. Ah, que interessante. Eu não sabia dessa parte Pois é. Dessas feições. Pois é, então. E voltando, como a gente já frisou agora há pouco, falando de estar acabando a tradição. A tradição. Está acabando sim, porque no Lagoa da Canoa só se resta eu. E antes, todos os moradores, era raro você chegar numa casa e dizer assim, essa casa não trabalha com cerâmica. Todo mundo tinha sua cerâmica, a mãe Cildia já estava trabalhando. Mas por conta assim das vendas, que é muito pouca, todo mundo só queria, assim, só era um trabalho que sobrevivia daquilo ali, com as vendas. E aí, quando foi caindo as vendas, aí as pessoas foram procurar trabalho fora. Outras alternativas de renda. Outra renda para sobreviver. E aí vai acabando, vai apagando aquelas pessoas, aquela tradição, vai ficando poucas pessoas, aquelas outras crianças que vão crescendo, fica desacostumada, que não vê mais aquele movimento, né, do barro, e aquilo ali vai acabando. E eu fico triste por saber hoje que em Lagoa da Canoa só se resta eu, com cerâmica de barro. A tradição você herdou de quem? A tradição já vem da minha avó, da minha mãe, porque a minha mãe fazia, eu aprendi com ela, e a minha mãe aprendeu com a mãe dela, que era minha avó. E é muito bom, para quem sabe trabalhar no barro, é bom. É uma coisa que você se diverte, é uma coisa que você não precisa sair de casa para você estar trabalhando, você na sua própria casa, na sua própria residência, você faz o seu trabalho. É interessante. E é uma lida direta com a terra, né? Com tradição, com raiz, né? Tem tudo a ver com isso. Isso é verdade. Porque quando eu vou trabalhar, aí já fico lembrando, né, da minha avó que passou por tudo isso também, a minha mãe também, até porque a minha mãe se chamava Rita. E hoje eu dei o nome da minha cerâmica de Cerâmica Santa Rita,
porque foi a única herança que ela pôde deixar para mim. Com muito prazer e muito orgulho, eu fico muito orgulhosa de saber que hoje a Cerâmica Santa Rita foi uma coisa que ela passou para mim com vida e que eu vou morrer e vou levar comigo. É um legado, né? Pois é. É muito bonito e vale também dizer que além de ceramista, eu digo que você é folclorista porque você é um ativista cultural, produz quadrilha, junina, quadrilha junina eu já há amo. quantos anos? Há 24 anos, vai fazer 24 anos de quadrilha. Já. Como é o nome da quadrilha? Forró Fest. Forró Fest. É maravilha. Produz a festa de Santa Rita, né? Santa Rita, dia 22 de maio, né? No melhor do perfil Rita. tradicional, né? Com zabumbeiro, com pífanos. Certeza. Celebração do Rosário. Muito lindo. Inclusive esse ano foi lindo demais. A novena de Santa Rita foi como eu nunca vi na minha vida, de tão linda. Me deixou na memória marcada demais. Mas para melhorar, só para o ano, se Deus quiser, nesse próximo ano que vem, que vai ser melhor ainda. Vai sim. Vai sim, até porque a gente vai juntar as duas coisas, né? Pois é. Além disso, você também organiza romarias, né, para santuários, tem toda com certeza, a parte devocional que você mantém alimentada na comunidade. Na comunidade, todo ano a gente vai passar o carnaval, onde Frei Damião passava os 3 dias na Vila São Francisco. Gosto muito também da Cidade de Maria, visito sempre, levo ônibus, van para lá, sempre não perdo quando tem Nincana Fístula, né, de Frei Damião, a missa, 2 vezes por ano, que é em maio ou em junho. E dia 5 de novembro, 2 vezes por ano. E eu amo demais andar assim, fazendo romaria, quadrilha junina, eu sou fanática demais. Tenho muito orgulho de ter essas tradições voltadas o tempo atrás, né? Que o povo hoje acha que vai cair, vai passar, o povo não quer, porque é muita despesa. E se a gente for analisar direitinho o trabalho que a gente tem, a gente nem pensa em fazer, né? Porque tem muito trabalho de começo, de ensaiar. E pouco apoio, né? E pouco no geral. apoio, não tem apoio de jeito nenhum. Que devia ter, que é uma coisa que não é só para mim, é uma coisa para todos. Então, voltando ao assunto assim de apoio, se a gente tivesse um incentivo, tanto da cerâmica, para a gente manter a cultura viva, a gente tinha que ter um incentivo. Porque hoje tem poucas pessoas trabalhando na cerâmica, porque o povo vai correr atrás de um trabalho para pegar no dinheiro para sobreviver, porque não tem um incentivo para que a gente mantenha a cultura viva. Quando se trata de manter a cultura viva, eu falo assim: quando você procura um trabalho que você não encontra, de qualquer forma você quer pegar um dinheiro muito ou pouco. Precisa se sustentar de qualquer Para se sustentar, coisa, né? Sim. Então, quando não existe, aí você tem que abandonar a cultura, quer dizer, praticamente vai morrer, né? Porque é uma coisa que todo mundo não faz. Então, quando a gente abandona, aquilo ali vai morrer. Por conta de quê? De outra coisa que a gente vai correr atrás para se manter. Eu vejo que uma forma das saberes tradicionais se manterem vivos é se reinventarem a partir de relações como essa nossa. Que a gente traz o saber popular, o saber herdado de gerações e gerações, com novas formas de olhar, né? Isso. A gente reinterpreta, no caso da exposição Cerâmica Hermética que nós fizemos, que eu sou muito feliz com esse projeto, que a gente ainda, foi só um recorte que a gente fez, a gente ainda vai estar amadurecendo para coisas maiores. A gente conseguiu tirar o caráter utilitário, que eu acho que o problema geral da cerâmica é esse, né? Que a função utilitária que os potes e porrões tinham, hoje são substituídos por tupperwares, por refratários de vidro. Caixa d'água, de cimento. Pois geladeira. Esses baldes grandes de plástico, né? Esses tonéis, né? Reservatórios grandes de água, né? É, verdade. Eu acho que a forma... Como é que você vê isso, essa possibilidade do tradicional se reinventar com o designer, com a arte contemporânea?
por isso que hoje eu mesmo eu trabalho assim. Não vou deixar para trás o pote e o porrão, porque a panela, que é uma tradição de antigamente. E hoje também você vê, ou muito ou pouco, você ainda vem uma pessoa e eu quero um pote para colocar água, que água de geladeira eu não quero, eu quero um pote para esfriar a água e tudo mais. Mas assim, hoje eu gosto mais de fazer o quê? Caqueira decorativa, que é uma coisa que o povo procura muito, para plantar, para decorar. E é uma coisa que a gente tem que inventar várias coisas voltada mais para a decoração. É uma reinvenção do barro, assim como o barro também vem se transformando, né? Com certeza. A senhora comentou comigo da situação dele, do mesmo barro que você usava 10 anos atrás, ele não tem mais o mesmo perfil, né? Tem não. Ele muda, ele tem outras características. Eu acho que o mercado e a produção também tem essa necessidade de se reinventar, de se reinterpretar, né? É isso aí. É necessário para poder a gente se manter vivo, Pois é. né? Sem nunca deixar claro de fazer o que é original, do que é tradicional. É verdade. Né? Sempre vai ter demanda e sempre vai ter alguém com o olhar voltado para esse valor cultural da nossa tradição, né? Que é muito rica. A gente sabe que, eu tenho certeza que você exportou para muitos lugares fora de Alagoas. Você mandou da sua cerâmica para onde? São Paulo. Para o Rio de Janeiro, inclusive as peças que ficaram lá estão muito importante aquela como é que diz, meu Deus, Pronto, o museu? Sim, o museu. Aí ficou as coisas lá e sempre vai vendendo. Eu acho que se eu tivesse levado mais coisas decorativas, tinha vendido mais. Essas oportunidades são muito interessantes de ocupação de espaços públicos, de espaços como museus, né? Porque eu sempre costumo dizer quando me refiro à cerâmica da Lagoa da Canoa, que é de tradição cafusa, porque tem uma referência da cerâmica negra, produzida pelos negros que vieram para o Brasil, e também pela cultura indígena, né? O cafuso seria a mistura dessas duas etnias de humanas. E eu acho que eu pesquisando sobre essas duas produções cerâmicas, eu vejo muitas vezes as mulheres na mesma postura que tu produz, sentada, rodando num pratinho de barro também. A feitura com um sabugo, o acabamento feito com a espiga o sabugo da espiga de milho, né? Com a colher. E eu acho que isso precisa ser mantido e precisa ser realmente registrado e catalogado por museus e espaços como esse, porque fazem com que não garanta que não vá fazer, porque o que garante a tradição ser mantida é a feitura, né? É a continuação da produção. Mas pelo menos o registro histórico está garantido. A gente sabe agora que a gente tem um registro histórico no Museu do Rio de Janeiro, que eu vou botar aqui qual é o nome, que a gente não lembrou agora. Mas a gente sabe que lá está registrado a expressão cerâmica da Lagoa da Canoa, né? A Lagoa da Canoa, que é celeiro cultural, que exporta até agora personalidades importantíssimas como Hermeto Pascoal, o Dida, que é um esportista também muito reconhecido, a folclorista Joana Gajuru, que é patrimônio de Alagoas, que é uma coisa de que a gente se orgulha muito, e tudo saindo da Lagoa da Canoa. E a mestra Nilvinha, pois é. mestra Quitéria, que ninguém famosa, conhece, que ninguém conhece por mestra Quitéria. Eu faço questão de chamar de Quitério de Manza, porque é uma relação já de intimidade, de amizade. Pois com certeza. Que Deus abençoe a nossa amizade até o fim da nossa vida, que assim seja, e que a gente consiga produzir mais e colocar a cerâmica em outros patamares, né? Tirar da cozinha, colocar na sala da casa como uma obra de arte mesmo. Por mais que seja na sua feitura mais tradicional, ela tem valor artístico pelo saber popular, pelo saber que você herdou de sua mãe, de sua avó, possivelmente da sua tataravó. Isso, né? É verdade. E daquela comunidade como um todo, né? Pois é, então eu digo e deixo o recado para todos os artesãos de Lagoa da Canoa. Não desanime. Não se desengane, não deixe morrer, seja o barro, seja a madeira, seja qual for o seu dom que Deus lhe deu, não deixe morrer, não deixe para trás.
falando da madeira, lembrando do mestre Antônio de Dedé, né? Dedé. Seu primo, Pois é. maravilhoso, com um trabalho maravilhoso, Verdade, que deixou um legado de produção artística difundido entre os filhos, né? Todo mundo Que produzindo. estão levando a mesma arte do pai, né? E Graças perpetuando a Deus. a estabilidade de Lagoa da Canoa no cenário cultural nacional, né? Internacional até. Verdade, né? Isso E aí, espero que tenha mais coisas boas, né, pra gente, né? isso aí. Muito obrigado, Pois é, pessoas, minha é gente. isso. A gente teve hoje com a mestra Nilvinha, o vídeo hoje foi um pouquinho maior do que o de costume, mas Pois é, Rafael a bacana Brandão é aqui. isso. Rafael Brandão na área. E a mãe ainda vai cantar pra gente, que ela disse. Tá vendo? Cante. Diga aí. Cante você que eu toco. Devagar, Que o que o santo santo é de barro. Pois é. Devagar, Ele que ele pode cair. Pois é. Devagar. É isso aí, mães. Valeu, Eita, obrigadão. Obrigada a você. Um prazer, Eita. amigona. Foi bom, não foi? Ai, Jesus.